Hoje em dia se fala muito sobre a gente voltar para a natureza para que a gente possa voltar para o nosso centro. E essa foi mesmo a minha realidade em muitos momentos e continua sendo, mas hoje eu quero ir além nessa ideia, trazendo uma reflexão para você sobre a gente voltar para nossa natureza, para que a gente possa viver uma vida cada dia mais alinhada a quem a gente é, como uma forma também da gente escolher e experimentar uma vida mais leve. É sobre ter sustentabilidade nas nossas escolhas e também sobre o ato de sustentar essas escolhas quando elas não são tão convencionais assim ou não tão automáticas assim. Quando a gente quebra um padrão de sempre fazer as coisas de uma determinada forma e a gente cria de alguma forma uma força para que a gente possa reconstruir a nossa vida de uma forma mais autêntica, mais saudável em todos os sentidos. Nos últimos anos, a natureza, para mim, ela tem sido um elemento muito importante, tanto nas escolhas que eu tenho feito de trazer o mais natural para dentro das minhas escolhas diárias, incluindo chás, comendo de uma forma mais saudável, mais natural, não só dessa forma, mas também no meu cotidiano, sabe? De ter uma plantinha aqui em casa, de observar sempre o céu, de olhar sempre para o céu. Às vezes eu faço uma caminhada aqui no parque perto da minha casa. Em muitos momentos a gente faz viagens para a natureza. Eu acho que as viagens foram grandes catalisadores desse processo de compreensão de que, para mim, estar dentro da natureza é de alguma forma estar me curando, me transformando e me fazendo viver de uma forma mais saudável. A gente, né, eu e meu marido, há alguns anos, a gente tem feito várias viagens em que a gente faz trilhas na natureza, seja na Patagônia, no Peru, nos Estados Unidos. A gente acabou encontrando lugares em que a gente pôde ter esse contato com a natureza bruta, com uma coisa um pouco menos turística em muitos momentos e muito mais assim, como se fosse a gente com a natureza mesmo, como se não tivesse intermediário, sabe? E nesses momentos em que a gente fez essas trilhas, a gente sempre conseguiu sentir essa conexão, né? Eu sempre falei que depois das trilhas, até se você me acompanha já no Instagram há muito tempo, você já percebeu, eu falo sobre isso há muito tempo. Depois das trilhas eu sempre senti essa sensação de acolhimento. Em muitas eu sinto como se a terra estivesse me acolhendo mesmo. Em outros momentos eu sinto como se eu tivesse tirado a confusão mental, trazido mais centramento para minha vida, mais equilíbrio, mais saúde mental, mais clareza mental, mais conexão com tudo, mindfulness, né? Práticas infinitas de mindfulness, práticas infinitas de entender a sabedoria que existe por trás da natureza. Então, quando a gente faz as trilhas, em muitos momentos a gente tem que prestar muita atenção, porque o caminho da trilha ele é cheio muitas vezes de raízes na terra expostas, principalmente na Patagônia. Então você tem que tomar cuidado para não tropeçar. Às vezes tem um lugar onde tem muito barro, então também você tem que tomar cuidado para não tomar um capote, cair no chão. Então tudo isso, né, toda essa experiência da gente às vezes enfrentar um frio muito grande ou muitas vezes um calor muito grande também, porque a gente já fez trilhas no calor, já fez trilhas no frio. Então você começa a perceber, né, o ar puro da natureza entrando nas suas narinas de alguma forma, você tocando a natureza. Então isso ativa os seus 5 sentidos. E ativa também o seu 6º sentido, ativa também a sua intuição. Então, todo esse processo de voltar para a natureza, centramento, aconteceu de uma forma muito bonita e continua acontecendo na nossa vida. Mas hoje o vídeo, ele não é só sobre o voltar para a natureza e o voltar para você realmente se sentir mais centrada. Eu vou explicar um pouco também a questão da nossa natureza como centramento. É sobre a construção de uma vida fora do piloto automático o tempo todo, né? Com escolhas mais conscientes, mais alinhadas ao nosso autoconhecimento e à nossa autopercepção. E claro que eu vou trazer um elemento do que aconteceu nos últimos dias para mim, para que de alguma forma eu possa ilustrar esse tema, porque ele veio de alguma forma me trazendo insights nos últimos dias, e eu acho que compartilhar isso com você pode te ajudar muito, caso você esteja vivendo um momento em que você precise, em que você sinta que você precisa construir uma vida mais autêntica, uma vida mais alinhada a quem você é,
em que às vezes você se sente num caos muito grande, sem saber muito para onde ir, você precisa de centramento, você precisa de mais clareza mental sobre os próximos passos, né? Você precisa se conectar com o seu coração, com a sua intuição. Então fica nesse vídeo até o final, que ele pode trazer algum insight interessante que pode te ajudar nesse momento. Nos últimos dias eu vivi 3 questões intensas na minha vida ao mesmo tempo e que me trouxeram tudo isso que eu vou falar aqui para você. A primeira questão foi um luto familiar muito grande, de uma pessoa muito querida, muito próxima a mim. A segunda questão foi uma grande decisão que eu tô precisando tomar nesse momento da minha vida, que eu tô nesse movimento, né, de decisão importante com relação à minha vida como um todo e que sugou muito da minha energia mental, inclusive, trazendo muita dificuldade para que eu pudesse criar de uma forma como eu estava criando nos últimos tempos, né? Então, trazer os vídeos aqui para vocês, trazer questões mais relacionadas ao campo criativo, ao campo autoral. E uma última questão que veio como cereja do bolo aqui nesses últimos dias, eu e meu marido, a gente acabou gripando. Então, quando eu estava retomando todo o meu trabalho, todas as minhas coisas, da maneira como, né, estavam acontecendo, então de uma maneira mais organizada e tudo mais, a gente acabou ficando doente. E de alguma forma eu precisei voltar de novo pro centro e acolher o que eu tava sentindo naquele momento. Pra cuidar da minha saúde, né, também. Se você já me acompanha há algum tempo, você já sabe que eu sou uma pessoa que, já coloquei isso em vários vídeos, eu sou uma pessoa que tem uma tendência muito grande à autocobrança. A querer fazer as coisas da melhor forma possível, da forma mais perfeita possível, em tempo recorde muitas vezes. Me cobro sim, sou uma pessoa muito disciplinada naquilo que eu tô fazendo, muito comprometida com aquilo que eu me propus. E nesses últimos dias, diante de tudo que eu vivi, né, toda essa intensidade emocional que eu vivi, eu precisei parar literalmente pra, assim, quebrar um padrão de autocobrança muito grande e ser a pessoa que me acolheu, né? Sabe quando você tá num momento da sua vida muito difícil e geralmente, né, você tem alguma pessoa que você vai contar, você pode contar pro seu marido, pra sua esposa, para seus pais, pros seus avós, e geralmente os avós são as pessoas em que você vai contar e vai ganhar um colinho, um bolinho, né, um chazinho. Vem cá, vem conversar um pouquinho comigo. Sabe aquela sensação, aquela figura dos avós? Então, nesse momento em que eu passei nesses últimos dias, eu precisei criar dentro de mim mesma essa figura dos avós. Para mim mesma, né? Então eu precisei ser para mim mesma a figura dos avós. Ser aquela pessoa que acolhe os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas necessidades, a minha pausa, o meu choro, a minha angústia, a minha frustração. Eu tive que ser essa pessoa que vai lá e dá o chazinho, figurativamente, até às vezes literalmente, eu tive que ser essa pessoa. E para que eu pudesse me acolher e me centrar, eu sei, diante de todo o meu trabalho de autoconhecimento e autopercepção, principalmente em questões de trabalho, né, que é uma coisa que eu trabalho muito há muitos anos, eu precisei voltar para o simples, para poder voltar para o meu centro, né, voltar para o essencial, o que aquele momento estava me pedindo, para além das expectativas que eu tinha para os próximos dias. Então eu tinha planejamentos, eu tinha planos, eu tinha questões que eu precisava desenvolver, vídeos que eu queria trazer, textos que eu queria escrever, coisas que eu precisava fazer no meu trabalho, compromissos. Mas naquele momento eu precisei voltar para o essencial e pensar o que é compromisso, o que eu preciso realmente realizar, o que eu não tenho condições de realizar nesse momento, né? Cuidar do essencial, muitas vezes, significa literalmente olhar para questões essenciais. Eu sempre falo isso nos vídeos aqui, mas eu sempre repito, porque isso é muito importante. O voltar para o centro aqui é o quanto de água a gente está tomando. Tá tomando água bonitinho, né? Tá comendo direitinho? Como é que você tá? Como é que tá o seu sono? Como é que estão as suas necessidades de sono? Como é que estão as suas necessidades de exercício físico para esse momento? Como é que são as suas necessidades emocionais? O que a vida tá te pedindo nesse momento? Como eu passei por um momento de luto, a minha família, para mim, é um dos meus maiores valores, se não o maior. Naquele momento do luto, eu sei que pessoas da minha família precisavam de mim, além de eu precisar de mim mesma. Então, eu precisava, muitas vezes, ir para minha cidade para visitar pessoas,
parar o que eu estava fazendo, para realmente estar com essas pessoas, para poder viver esse momento em família. Então isso é o essencial, isso é o simples. E às vezes tinham coisas que eu precisava fazer que não eram para aquele momento e eu precisava deixar de lado, porque o momento do acolher a minha família, de acolher a mim mesma, ele não podia ser adiado, né? A gente não pode chegar para uma família que está sofrendo e tudo mais e pensar assim, não, depois eu vou lá, deixa eu terminar aqui meu trabalho, aquilo que eu preciso, que eu queria fazer, porque uma coisa, existe uma grande diferença aqui entre você entregar o que você se comprometeu a entregar, e mesmo assim, em muitos momentos, a gente também pode negociar essas questões, e existe uma outra questão aqui que é entregar o que você tinha expectativa de entregar, ou seja, não tem ninguém que você se comprometeu a não ser você mesma, né? E aí você para pensar se naquele momento aquilo cabe, se naquele momento é possível você se dedicar, quando na verdade existe uma questão que está acontecendo naquele momento que envolve outras pessoas e que não pode esperar, aquele momento não volta mais. E o que você faz nesses momentos é algo que não que vai reverberar por muito tempo na vida daquelas pessoas e na sua própria vida. Quando eu me olho lá atrás, no meu padrão de autocobrança, de que eu precisava fazer tudo e, nossa, da forma como eu planejei, porque eu tenho que ter disciplina na vida, era aquela disciplina forçada, não era uma disciplina saudável. Eu me lembro que eu me frustrava muito com as coisas, porque eu não dava flexibilidade, era uma rigidez muito grande nessa disciplina, eu não tinha flexibilidade para entender o que o momento precisava de mim, e aí eu passava por cima desses sentimentos e dessas necessidades e fazia o que eu precisava fazer. E aí eu fazia o que eu precisava fazer e muitas vezes eu não conseguia cumprir aquilo, porque eu não estava emocionalmente bem para aquilo muitas vezes. Então eu acabava me frustrando em todo esse processo, eu acabava me sentindo sobrecarregada. Não era leve todo esse processo, né? E um processo de luto, ele já não é muitas vezes um processo tão leve. E muitas vezes, para que a gente consiga trazer isso de uma maneira mais saudável e mais leve, a gente se entregando para aquele momento, tudo fica mais fluido, tudo fica mais intenso, mas ao mesmo tempo mais tranquilo de ser vivido. É difícil de eu falar tudo isso nessa perspectiva, é difícil muitas vezes colocar em palavras, mas eu espero que eu esteja conseguindo ser clara com você. Então eu me entreguei ao luto como a realidade que estava sendo colocado na vida naquele momento para mim. Alheia às minhas expectativas, alheia à minha disciplina, ao meu comprometimento com o que eu quero construir na minha vida. É como se fosse uma pausa necessária para que esse acolhimento pudesse ser realizado. E agora, voltando para o começo do vídeo, né, quando eu falo sobre voltar para a minha natureza, nesse sentido todo que eu tô te falando, significou voltar para o meu ritmo, respeitar esse ritmo, mesmo que não seja tão fácil muitas vezes a gente respeitar o nosso ritmo. É interessante como muitas vezes a gente impõe um ritmo à nossa vida, às nossas tarefas, às nossas coisas, muito se comparando com o ritmo do outro, ou com o que a gente acha que é o ritmo do outro, ou o ritmo da sociedade, ou o ritmo que é ditado no mundo. Quando, na verdade, a gente tem esse ritmo próprio, e eu acho que quando a gente fala sobre respeitar o nosso ritmo, a gente é sempre muito abstrato, né? E quando eu falo sobre tudo isso que eu tô falando pra você hoje, isso fica um pouquinho mais palpável, sobre respeitar essa dança do acelera, desacelera aqui um pouquinho. Seja flexível com o que você quer fazer, o que você quer construir, os seus sonhos, mas a realidade que também te é imposta. Então, nesses últimos dias, eu precisei muito pensar sobre o que me faz bem de verdade. Então, eu dormi por mais tempo, né? Para descansar mesmo de tudo isso que está acontecendo, de toda essa dinâmica emocional muito intensa. Eu acabei, muitas vezes, deixando um pouco algumas atividades, algumas coisas um pouco desorganizadas na casa, coisa que para mim é muito importante que seja tudo organizado, que é minha natureza também, mas eu deixei em alguns momentos para poder dar conta de outros, e aí quando eu voltava para minha realidade aqui em casa, então voltava da minha cidade para cá, voltava de tudo que estava acontecendo para a minha realidade atual, eu voltava para organizar, porque na minha cabeça, organizar o que está acontecendo aqui, organizar a minha casa, já organiza a minha vida, né?
Então eu voltava e organizava. Então tudo era muito assim, agora eu quero organizar aqui, agora eu preciso fazer isso. A prioridade é essa aqui. Eu preciso dizer não a esse compromisso. Eu preciso dizer sim a esse aqui agora que está me impedindo. Então tudo isso é aceitar o nosso ritmo e respeitar os nossos próprios limites no processo de criação também. Porque em muitos momentos eu acabei vindo aqui falando assim, cara, eu preciso gravar esse vídeo, eu acho muito legal, queria, né, toda semana eu tô lá e essa constância é muito importante, só que eu não conseguia, eu não tava com a minha alma alinhada para estar aqui, né? Então, a minha energia não ia chegar de uma forma muito bacana, porque eu precisava da minha energia para mim mesma, né? Isso é muito importante, a gente entender que para a gente doar para o outro, para que a gente possa trazer o melhor da gente para o outro, a gente precisa estar no nosso melhor também. Então, se a gente não está no nosso melhor, primeiro a gente precisa voltar para o nosso melhor para a gente poder doar para o outro. E às vezes, em muitos momentos assim, a gente sente assim, nossa, mas eu falhei, porque eu não vim aqui 2 semanas seguidas. Que absurdo, porque isso não é disciplina. Quando na verdade disciplina significa muito mais, a constância significa muito mais a gente ter integridade no processo do que muitas vezes a gente se atropelar no meio do caminho e se perder no meio dele e depois ter que fazer uma volta gigantesca para chegar num ponto de centramento que a gente poderia ter tido se a gente simplesmente tivesse pausado por 2 semanas. Eu tenho percebido cada vez mais como a vida é muito uma dança entre prioridades, entre as necessidades, entre, como eu falei, acelerar e desacelerar, entre ter essa sabedoria no caminho, para que a gente se realize mesmo, né, naquilo que a gente está se propondo, no que faz sentido para a gente, e consiga entregar mesmo o que de melhor a gente tem para o outro, né, dentro do nosso trabalho ou fora dele. É sobre a gente se permitir sentir essas emoções, os sentimentos, deixar esses momentos atravessarem a gente de alguma forma mais saudável, né, aprender a ouvir as mensagens que a vida está trazendo pra gente, mensagens do nosso corpo, mensagens da nossa alma mesmo, aprender a se ouvir de verdade, entender o que cabe pra gente em cada momento da nossa vida. Isso é ser fiel a quem a gente ouvindo a nossa intuição, o que o nosso coração está pedindo para aquele momento, e assim permitindo também que a gente viva uma vida mais autêntica, com mais sentido real e visceral. Então cá estou eu hoje de corpo, alma e de uma maneira íntegra, né? Eu senti de hoje vir aqui, voltar a trazer um vídeo para você, trazer uma mensagem que estava transbordando no meu coração de uma maneira que seja autêntica e autoral para que você possa de alguma forma se beneficiar com as transformações que eu também vivi. Então, eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha tocado o seu coração, que ele tenha chegado em quem precisa chegar. E se alguma coisa que fez sentido, comenta aqui para eu saber. Já se inscreve no canal para a gente poder se ver mais vezes. Um grande beijo e até a próxima.